Você já se sentiu dividido entre o que sente e o que acredita? Entre a fé que te pede entrega e a mente que não para de te questionar? No espaço entre o céu e a mente existe um lugar de encontro, um lugar onde a alma e a consciência se olham nos olhos e finalmente se entendem. Bem-vindo ao Entre o Céu e a Mente. Aqui a gente caminha juntos por entre o silêncio e o mistério, entre a razão e o sentir, entre o humano e o divino. Hoje eu quero te convidar a uma jornada para dentro, não para longe do mundo, mas para perto de si, porque é dentro que o céu fala, é dentro que a voz de Deus sussurra. Mas como escutar essa voz? Se a mente não se cala, como ouvir o divino se o barulho da mente nunca descansa? A mente é uma companheira inquieta. Ela quer entender, prever, controlar. Ela pensa, analisa, compara e julga. E muitas vezes é esse turbilhão que nos afasta da presença. Talvez você já tenha tentado orar e de repente um pensamento invade, um lembrete, uma preocupação, uma lembrança qualquer. E quando percebe, a oração virou lista de tarefas. A mente tomou conta de novo. E então vem aquela sensação, porque eu não consigo me concentrar em Deus. Será que Ele está me ouvindo? Mas e se o silêncio de Deus for, na verdade, um convite dele para que você ouça de outro jeito? Não com os ouvidos, mas com o coração desperto. A Bíblia diz em Salmo 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é apenas uma frase de consolo, é um chamado, um lembrete de que o encontro de Deus não acontece no barulho da mente, mas na quietude da alma. Quando o salmista diz aquietai-vos, ele está dizendo: pare de lutar com o pensamento, pare de discutir com a dúvida, pare de tentar controlar o que não pode ser controlado. Aquietar-se é confiar, é entregar-se, é compreender que o amor divino não precisa de esforço para ser sentido, precisa de espaço. E talvez seja isso que falta à nossa mente: espaço. Vivemos tão cheios de ideias, memórias, expectativas, que esquecemos de respirar o agora. O presente é o único lugar onde Deus fala. A Gestalt terapia nos ensina algo semelhante. Ela nos convida a estar presentes, não presos a um passado, nem ansiosos pelo futuro, apenas aqui, com o que é, com o que existe agora. Jorge Ponciano Ribeiro, em Gestalt Terapia por Outros Caminhos, diz que o verdadeiro encontro acontece quando a pessoa se permite estar inteiro no momento, sem máscaras, sem distrações, sem tentar ser alguém que não é. E talvez seja exatamente assim que Deus fala, quando deixamos de ser quem achamos que deveríamos ser e apenas somos. Feche os olhos se quiser, respire fundo, perceba o som do ar entrando e saindo. Sinta o corpo se assentando no tempo presente. Note quantas vozes aparecem na mente. Algumas querem te distrair, outras te cobrar, outras te proteger. Apenas observe, sem brigar com elas, sem querer expulsá-las. A mente fala, é o que ela faz, mas você é mais do que o que ela diz. O silêncio não é a ausência de som, é a presença de Deus. Há um instante entre um pensamento e o outro, um pequeno espaço de quietude. É ali que o divino respira. É ali que a voz de Deus se manifesta.
não em palavras, mas em paz. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:7: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Veja que ele não diz a compreensão de Deus, mas a paz de Deus. Ou seja, o mistério não precisa ser entendido, ele precisa ser sentido. A mente busca explicações, mas o coração reconhece a presença. E é esse o ponto que a fé e a consciência se encontram, quando a fé nos pede confiança e a consciência nos chama para perceber o agora. Quando paramos de tentar escutar uma resposta e passamos a apenas estar com Ele. Deus não fala em ruídos, ele fala em silêncio. Não grita para ser ouvido, ele sussurra para ser sentido. E o maior desafio não é encontrar Deus, é calar o que nos impede de perceber. A Gestalt terapia diz que a consciência é o campo onde o contato acontece. E o contato é o momento vivo entre o eu e o outro, entre o humano e o divino. Quando estamos realmente presentes, há encontro, e no encontro, a revelação. Quando você se silencia, o que sobra é o essencial. A voz de Deus não está fora de você, ela vibra dentro, onde o amor não precisa ser explicado. Talvez você tenha buscado respostas há muito tempo. Talvez tenha perguntado a Deus por que de certas dores, de certas perdas, de certos silêncios. Mas às vezes o silêncio de Deus é um abraço que você não percebeu. É a pausa que ele te dá para descansar do próprio pensar. Deus não está em silêncio porque se afastou. Ele está em silêncio porque está em tudo. E só o silêncio consegue conter tamanha presença. A mente quer entender, mas a alma só quer descansar em Deus. E esse descanso começa quando você para de lutar contra o que sente, quando você se permite estar inteiro, mesmo nas incertezas. Porque Deus não exige que você esteja pronto, Ele só quer que você esteja presente. A mente é como o vento, ela sopra em direções diferentes e nós, às vezes, tentamos segurá-las nas mãos, mas o vento não foi feito para ser preso, foi feito para ser sentido. Assim também é a mente. Você não precisa forçá-la a parar, apenas precisa aprender a observá-la, sem se tornar refém dela. Quando você percebe os pensamentos passando, sem lutar contra eles, sem se culpar por tê-los, algo dentro de você começa a se abrir. E é nesse abrir-se que Deus entra. O silêncio verdadeiro não é vazio, é cheio de presença divina. Mas ele só se revela quando você deixa de tentar comandar a própria quietude. Muitas pessoas dizem: eu, eu até tento meditar, mas minha cabeça não para. E talvez o erro esteja exatamente nesse verbo, tentar. Silenciar não é um esforço, é um permitir. É o instante em que você solta o controle e se rende à presença, como quem se entrega nos braços de quem ama, sem precisar dizer nada. Jesus, em um momento de profunda entrega, se afastava para orar sozinho. A Bíblia diz em Lucas 5:16, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ele sabia o valor do silêncio, não porque precisava fugir do mundo, mas porque sabia que é no recolhimento que a alma se reabastece. O silêncio é o solo onde a fé germina, é onde as palavras cessam
e o sentir floresce. Talvez você esteja passando por um momento em que parece que Deus não fala, parece que o céu está fechado, que a oração não passa do teto. Mas você se lembra o que diz em Salmo 139? Para onde fugirei do teu espírito? Ou para onde escaparei da tua presença? Não existe ausência de Deus, existe apenas falta de percepção. E essa percepção nasce no instante em que a mente se cala, ou melhor dizendo, no instante em que você deixa de acreditar que é a mente. A Gestalt terapia nos ensina que o eu não é uma estrutura fixa. Somos movimento, processo e encontro. E é nesse encontro entre o que sentimos e o que cremos que a transformação acontece. Jorge Ponciano Ribeiro diz que a experiência é sempre o caminho mais curto entre o ser e o compreender. E talvez espiritualmente isso signifique que só quando vivemos o silêncio e não apenas o entendemos é que realmente ouvimos a voz de Deus. A mente tenta compreender o mistério, mas Deus não cabe em explicações. Ele cabe em experiências, em gestos simples, em instantes de presença, em respirações profundas. Talvez a voz de Deus que você tanto busca não venha como uma frase clara, talvez ela venha como uma paz inexplicável, um insight suave ou um impulso gentil dizendo: vá por ali. Deus não precisa gritar. Quando o coração se aquieta, o sussurro já é o suficiente. Quantas vezes você buscou por sinais lá fora? Uma palavra, uma confirmação, uma resposta visível. E quantas vezes ignorou o sinal mais silencioso, aquele que vibra dentro de você quando algo simplesmente faz sentido? Essa é a linguagem de Deus, simples, sutil e amorosa. É o toque que não precisa provar nada. É o sim que não se impõe, apenas se revela. Na Bíblia, Elias viveu algo semelhante. Em 1 Reis 19, ele fugia, cansado e com medo, buscando ouvir a voz de Deus. Então vieram o vento forte, o terremoto e o fogo, mas Deus não estava em nenhum deles. E depois veio o sopro suave, uma brisa leve, e foi ali, no silêncio, que Elias reconheceu o divino. O que essa palavra nos ensina é algo simples, mas extremamente profundo. Deus fala no que é leve, no que é puro, no que não tenta convencer, apenas é. A mente, quando aprende a ouvir o silêncio, deixa de ser inimiga, ela se torna ponte, porque não se trata de eliminar o pensamento, mas de aprender a atravessá-lo com consciência. Quando você observa a mente, sem se identificar com ela, começa a ver as coisas como realmente são. E nesse ver, a presença de Deus se torna mais clara, mais viva, mais real. Talvez o silêncio te assuste, talvez ele te pareça vazio demais, mas o vazio é só o início, é o espaço onde algo novo pode nascer. Deus fala na pausa entre o que terminou e o que ainda vai começar. Ele fala no intervalo entre a dor e a cura, entre o medo e a fé. Ele fala quando você não tenta mais controlar o tempo, porque Deus não fala no relógio, ele fala na eternidade do agora. A mente vive dizendo: você precisa entender, mas o espírito sussurra: você só precisa confiar. E essa confiança não é passiva, ela é viva, é pulsante, consciente.
É o tipo de fé que não nega o pensamento, mas o integra. A fé que abraça a dúvida e ainda assim escolhe permanecer. Essa é a fé madura, aquela que ouve sem precisar ver. A fé que, mesmo em meio ao silêncio, sente o amor que tudo sustenta. Aquietar-se não é apagar os ruídos externos, é perceber a presença de Deus mesmo quando o mundo ainda faz barulho. Você pode estar em meio ao trânsito, às tarefas, a preocupações e ainda assim sentir o sagrado no meio de tudo isso, porque o silêncio de que falamos não é a ausência de som, é a presença de sentido. É quando tudo dentro de você começa a se alinhar, quando a alma se reconhece filha de algo maior. É nesse instante a mente descansa. O silêncio é um retorno, é volta para casa, é lembrar que antes de qualquer pensamento já havia um amor te sustentando, um amor que não depende da sua performance, da tua certeza ou da tua capacidade de entender. É o amor que apenas é. É quando a mente se cala, mesmo que por um instante. É esse amor que você escuta. O som de Deus é paz. Se você chegou até aqui, respire. Não como quem precisa provar que está vivo, mas como quem reconhece que já está. Sinta a respiração entrar, preencher o peito e sair leve. Talvez agora você perceba algo diferente. Uma calma, um leve pulsar de presença. Isso é o início do silêncio interior. É o som do céu dentro da mente. Que esse momento te lembre algo simples e eterno. Você não está só. Mesmo quando a mente grita, o espírito sussurra. Mesmo quando tudo parece distante, Deus está em ti. Silenciar não é fugir, é voltar para dentro, onde o divino sempre esperou por você. E quando o barulho da mente voltar, porque ele vai voltar, lembre-se, você não precisa lutar contra ele. Apenas respire, observe e volte para o espaço entre um pensamento e o outro, onde o amor de Deus habita. Se esse momento te tocou, fica comigo nas próximas reflexões aqui, entre o céu e a mente. Vamos juntos aprender a viver em equilíbrio entre o sentir e o crer, entre o pensar e o silenciar, entre o humano e o divino. Até o próximo encontro e que o silêncio de Deus continue falando com você.